nossa aula aqui pelo Zoom vai ser a aula de geografia. Mas nós vamos acabar aprendendo algumas coisinhas ali de português também. Por quê? Porque nós vamos jogar. Mas para a gente jogar, nós precisamos entender o que esse jogo quer que a gente faça, né? E para entender um jogo, o que vocês fazem quando vocês compram um jogo novo? Já começa assim a jogar? Ou como que é que acontece? Quem quer falar? Pode falar, Gustavo. A gente lê o manual e depois a gente vê. Isso mesmo, nós pegamos primeiro o manual e nesse manual tem o quê? As instruções de como jogar, certo? Muito bem, pode falar, Pietra. Eu joguei com meu pai, eu li, expliquei pra ele, daí a gente jogou tudinho. Isso. 2 vezes. Muito bem. E quando a gente faz esse processo que você fez, Pietra, de explicar para outra pessoa ali sobre como são as regras do... Valeu! Como são as regras ali do jogo, a gente tá ensinando para essa pessoa também o que nós estamos aprendendo hoje, que é um gênero textual diferente. Quem sabe dizer qual é esse gênero textual? É o gênero textual instrucional. Por que ele é instrucional? Porque ele dá instrução de como a gente deve jogar determinado jogo. Esse é um gênero instrucional de regras de jogo. Mas existem outras coisas que também, em outros lugares que a gente encontra esse tipo de gênero textual instrucional. Quem sabe me dizer em que outro lugar nós conseguimos encontrar esse gênero textual instrucional, que mostra instruções de como fazer algo? Pode falar, Gustavo. Eu tô aqui na casa do meu avô, ele comprou um montão de cimento, assim, pra fazer uma coisa lá. E daí ele já acabou. E daí ele tinha um pozinho assim, e daí tinha as instruções. Ah, tinha as instruções de como usar esse pozinho, né? É isso mesmo. Era mais um lugar que a gente pode usar esse tipo de gênero textual instrucional. E eu vou mostrar aqui para vocês em outro lugar que provavelmente na casa de vocês é muito utilizado, né? Na cozinha. Na cozinha a gente utiliza bastante o gênero textual instrucional. Por quê? Porque na cozinha, na hora do preparo ali de receitas saborosas que vocês gostam, todas as receitas, elas seguem algumas instruções para serem feitas. Igual, por exemplo, eu tenho aquele dali que eu mostrei para vocês e tenho esse outro livro aqui de receitas também, ó. Esse daqui é de sucos e shakes e tem vários tipos de suco. Sucos para não ficar resfriado, sucos para refrescar. Igual, por exemplo, se eu fico resfriada, aí ele tem aqui, ó, esse suco de laranja, ensinando como fazer. Só que não é só um suco de laranja, é um suco que vai limão, aí ele fala a quantidade de limão que eu tenho que colocar, a quantidade de suco de laranja, vai gengibre também. Então, ele explica os ingredientes que tem, depois o modo de preparo e daí como tenho que conservar aquele suco, se eu tenho que beber imediatamente. Então, ele coloca ali todas as instruções, desde os ingredientes até o preparo e até a quantidade que vai dar daquele suco, usando indo de forma que as instruções colocou. E no nosso jogo não é diferente, né? Lá no nosso jogo, vamos só fechar os microfones, vocês mesmos podem fechar aí o microfone de vocês, tá bom? Vamos deixar fechado para não dar esse tipo de barulho, tá? Então, ó, deixa eu concluir, depois vocês fazem as perguntas, tá? E no nosso jogo também, nós temos instruções de como jogar. A primeira coisa que pede ali, agora eu vou ler para vocês, então, quais são as regras desse jogo.
Eu falei ali como que é a receita, as instruções que vem ali na receita. No jogo é um pouquinho diferente. Como que começa o jogo? O jogo primeiro diz qual é o objetivo do jogo. Esse jogo tem o objetivo do quê? E aí no nosso, que é o título Trilha Rural, tem o objetivo de reforçar a necessidade de um olhar mais conservacionista no que diz respeito à paisagem rural. Então, esse jogo, ele quer nos ensinar mais sobre a paisagem rural, certo? E aí, depois, o jogo diz do que você vai precisar para jogar. Aí, ele diz lá, você irá precisar de um dado, um tabuleiro e 2 marcadores de cores. Então, quantas pessoas podem jogar esse jogo? 2 pessoas. E aí, eu coloquei ali, acrescentei uma dica para quem não tem dado em casa. Quem não tem dado, o que pode fazer? Pegar alguns papéis, colocar o número de 1 até 6, dobrar esses papéis, colocar dentro de um copinho e ir fazendo sorteio. E aí, caiu no número 1, vou andar uma casa. Caiu no número 6, vou andar 6 casas. E assim por diante. Depois vai devolvendo o papel pro copo até acabar o jogo, tá bom? E aí, pede também que nós vamos precisar para jogar o tabuleiro, né? E o tabuleiro tá onde? Na página 213. Então, no livro de vocês, na página 213, tem o tabuleiro. O que que vocês vão fazer? Vocês vão recortar ele bonitinho para vocês jogarem. Ou pode usar conforme como tá no livro também, deixar ali no livro que daí não perde, né? Mas se vocês quiserem podem recortar e depois é só guardar em uma pastinha, tá bom? E aí depois ele fala, já falou ali o que você vai precisar para jogar, qual o objetivo desse jogo, e aí depois ele vem ali mostrando como jogar. Aí ele coloca lá, primeiro você vai ter que se juntar a um colega. Como nós estamos em casa e não tem como chamar um colega, então o que vocês vão fazer? Vão convidar a mãe, o pai, a avó, o vô, um primo, alguém que estejam aí com vocês para jogar esse jogo da trilha rural. Aí depois ele pede, lance o dado e combine o número e daí vocês vão decidir quem vai jogar primeiro. Aí vocês podem tirar no ímpar par para ver quem joga primeiro, quem começa a jogar. Depois, então, o segundo, lance o dado e caminhe o número de casas indicado por ele. Quem não tiver o dado, vai lá no sorteio que fez ali no copo e vai sortear um número. E aí, o número que aparecer ali, que você fez no copo de 1 a 6, o número que aparecer é a quantidade de casas que você vai andar no tabuleiro. Depois disso, então, na 3 fala, ao cair em alguma casa com pergunta, responda. Se acertar, então você tem que andar 2 casas. E se errar, você volta lá pro início. Esse jogo é difícil, né? E na 4, caso tenha dúvida sobre a resposta, consulte o livro. Então, todas as respostas estão ali no livro, na parte de geografia, tá bom? Isso daí tá ensinando o quê? A gente a pesquisar. Se eu não sei uma coisa, eu não preciso me desesperar, porque eu tenho todo esse conteúdo. Então, eu posso ir ali no livro e pesquisar, tá bom? E a 5ª e última informação, ganhará quem concluir a trilha primeiro. Então, quem ganha é quem chega primeiro no final ali da trilha. Então, esse é o tipo de gênero instrucional, que tá dizendo como a gente deve jogar esse jogo. Assim como na cozinha nós temos ali as instruções de como fazer uma receita, preparar um bolo, fazer um macarrão e um arroz, também nos jogos nós temos as instruções de como jogar. Agora eu quero saber, quem é que já conseguiu jogar?